Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula do canal, nós vamos iniciar o estudo sobre o multímetro, tá? Um assunto que foi muito pedido lá no nosso Instagram, @trick.drawing. E nós vamos abordar aqui ele na prática e nós vamos detalhar as 3 grandezas elétricas que nós utilizamos aqui para efetuar as medições. Nós vamos falar sobre tensão, corrente e resistência elétrica, beleza? Se você já gostou do assunto da aula de hoje, já aproveita esse momento aqui rapidinho e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para constantemente receber aí avisos sobre as novas aulas que nós postamos aqui toda semana. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, galera, então, inicialmente nós estamos aqui com esse multímetro e ele atende totalmente a nossa necessidade para a aula de hoje, que é apresentar as grandezas básicas, as medições básicas de um multímetro e evitar possíveis erros de medição. E para iniciar aqui, nós vamos falar primeiro referente ao conjunto de bornes que nós temos aqui abaixo, onde nós vamos conectar as pontas de prova. Bom, acabei de dar um zoom aqui para apresentar o seguinte. Para que você possa iniciar qualquer medição, primeiro, nós temos um borne aqui chamado comum, e é nesse borne comum que nós vamos conectar a ponta de prova preta. Agora, se você for medir tensão elétrica, corrente elétrica ou resistência elétrica, você usará o borne da direita, ok? Nós vamos conectar a ponta de prova vermelha aqui. Então, preto no comum e o vermelho deste lado aqui. Então, nós precisamos conseguir compreender, traduzir aqui a informação que é apresentada no borne. Então, ó, se você quiser medir tensão elétrica, corrente elétrica em miliampere ou resistência elétrica, esse é o borne destinado a essas grandezas. Caso você queira medir uma corrente elétrica que o valor seja próximo de 10 amperes, então este aqui é o borne destinado para esse valor de corrente elétrica. E aqui já tem uma pequena observação, que isso deve ser feito em no máximo 10 segundos. Mas vamos lá, apresentado inicialmente aqui a informação dos bornes, eu vou apresentar agora a parte de cima, que é a escala desse multímetro. Então, dando uma olhada aqui na escala, nós temos algumas grandezas elétricas que nós iremos abordar na aula de hoje. Então, a primeira delas, nós temos aqui a escala de tensão contínua. Então, se você parar para observar, nós temos a letra V de volts e embaixo nós temos um traço com 3 pontinhos. O que significa isso? Que serve tanto para tensão contínua constante, por isso que existe o traço, e também tensão contínua pulsante, que nós encontramos bastante na saída de circuitos retificadores. Por isso que tem esses 3 pontinhos abaixo do traço. Mas, resumindo, se você tiver a necessidade de medir o seu carregador, a saída do seu carregador do celular, pilhas, baterias, essa é a escala destinada a esse tipo de equipamento, tá? Toda vez que for tensão contínua, é aqui que você vai utilizar. Agora, você tem a necessidade de verificar a tensão de uma tomada, seja ela 127 ou 220 volts. A escala utilizada nesse momento é essa daqui. Então, notem que nós também temos a letra V de volts, porém logo abaixo tem aqui uma senoide, representando uma senoide, justamente para indicar que é tensão alternada. E aí você tem 2 valores, 600 volts ou 200 volts. Ah, se eu tiver uma tomada de 600 e colocar no 200, será que vai queimar? A gente já vai ver isso daqui a pouco. Logo abaixo aqui, que eu não vou entrar em detalhes nessa aula de hoje, nós temos uma escala destinada basicamente a medir materiais semicondutores, ou melhor, componentes semicondutores. E aqui nós conseguimos medir o HFE de transistor, mas também conseguimos medir diodo e LED, principalmente LED aqui, porque você consegue acender, acionar ou não esse LED para verificar se ele está funcionando. Em outro momento mais oportuno, eu vou falar só dessa escala aqui, das formas de se trabalhar com esses componentes. Abaixo aqui na escala em azul, no canto inferior direito, nós temos a escala de resistência elétrica. Então, ela vai desde 200, agora dá para chegar melhor, de 200 ohms até 2000 kΩ. Ainda do lado, nós temos aqui uma escala única, com uma representação única, onde é possível medir a continuidade de diodos ou até mesmo de qualquer outro material condutor. Então, você pode verificar em uma instalação elétrica se um condutor ele tem continuidade, se ele não sofreu nenhum rompimento ao longo da instalação. Então, você pode usar essa escala aqui.
E por último, porém não menos importante, existe aqui a escala de corrente, porém é de corrente contínua. Então essa escala você não vai conseguir medir a corrente do chuveiro, e nem deve, né? Também de qualquer outro aparelho eletroeletrônico, eletrodoméstico da sua casa. Aqui é voltado mais para o pessoal da eletrônica, né? Vai medir alguma coisa no protoboard, corrente do LED, corrente de saturação de um transistor e coisas correlacionadas a isso. Tá mais voltado para a parte eletrônica, que eu também vou demonstrar aqui na prática, acredito que fica um pouco mais claro e didático essa informação. Bom, apresentado aqui a escala, agora vamos para a prática em si. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é conectar as pontas de prova, e nós vamos iniciar isso analisando, medindo resistores. Então a ponta de prova preta vai ficar aqui no comum, como a gente já havia abordado, e a ponta de prova vermelha eu vou conectar aqui, que nesse borne ele já me permite medir as 3 grandezas elétricas que nós vamos trabalhar neste momento. Então, estou aqui com a ponta de prova e vou pegar aqui um resistor. Tá? Eu sei que esse resistor aqui ele é um resistor de 10K, 10.000 ohms, tá? Pelo código de cores dele. Caso você queira saber sobre isso, vou deixar um card aqui no canto superior direito sobre uma aula referente a código de cor para resistores, aqui do canal mesmo. E o que eu vou fazer? Vamos supor que eu não saiba o valor do componente. Eu vou colocar na menor escala possível. Então, eu acabei de selecionar a escala de 200 ohms. Obviamente, ele não vai medir, tá? Mas qual é o procedimento? Como eu vou manipular as pontas de prova para efetuar uma correta medição, tá? Uma correta verificação do valor. Então, eu vou pegar uma ponta de prova, pode ser a vermelha ou a preta, e eu posso tranquilamente posicionar ele no vão que tem aqui da ponta de prova, tá? E segurar na parte metálica. Uma das pontas eu posso fazer isso. A segunda ponta eu vou encostar aqui sem ter contato com a parte metálica. Então, nesse segundo ponto, eu vou medir segurando na parte isolada. E notem nesse momento que no multímetro não aconteceu nada. Então, o que ocorre? Eu estou selecionando uma escala inferior ao valor do componente. Logo, o que eu tenho que fazer? Eu vou aumentar o valor. De 200 ohms, eu coloquei para 2.000 ohms. Mais uma vez, ao tentar medir, lá não aparece nada. Ele tenta medir, mas daqui a pouco já mostra o número 1. O que ele está indicando? Que olha, eu não consigo medir esse valor, ele está além do limite que eu tenho aqui disponível. Então vamos aumentar mais uma vez, 20 kΩ. E ao conectar aqui, olha lá, 10,15 o quê? 10,15 kΩ. Por que quiloohms e não simplesmente 10.140 ohms? Porque você deve obrigatoriamente nesse momento, para interpretar e anotar o valor correto, verificar qual é o múltiplo utilizado aqui. Tá? Não estou falando a unidade de medida, mas o múltiplo, se é quilo, mili, mega. Tá? Então aqui eu estou na escala de 20 kg, ou seja, o valor apresentado aqui é o valor em quiloohms, ok? Então é muito importante na hora de você olhar aqui qual é o múltiplo para você interpretar de forma correta o valor. Então o valor medido é 10,14 quiloohms. Ok, agora o que acontece? Se eu colocar aqui, segurar com as duas pontas, né, encostando na parte metálica nas duas extremidades, eu vou colocar o meu corpo em paralelo com o componente. E o que acontece? Colocando em paralelo, o resultado, né, o multímetro ele irá medir a resistência equivalente. E a resistência equivalente a um circuito em paralelo nada mais é do que o menor valor da menor resistência. Então, nós já acabamos de verificar que o valor fica entre 10,15 e 10,14, né? Agora, se eu encostar, ó, só vou mudar aqui a posição. Olha lá, notem a diferença, ó. 9,80, 9,90 quiloohms. Agora, se eu retirar aqui, olha lá, 10,14. Você fala, mas a diferença não é tão grande. Acaba sendo porque nós temos que levar em consideração qual é a tolerância do componente. Bom, feita aqui a medição de resistência, vamos agora medir tensão elétrica contínua. E para isso eu já tenho aqui um carregador de celular que eu uso aqui em algumas práticas para demonstrar isso aqui. Bom, agora nós vamos medir tensão contínua com o multímetro e eu já deixei marcado quem é o positivo para ficar mais fácil até de evidenciar alguns pontos aqui dessa aula. Então, primeiro, vou alterar a escala, ela está em resistência, então eu vou colocar aqui na escala de tensão contínua. Tá? E eu vou colocar ele aqui
desse lado. Posso colocar na menor escala? Até posso. O que vai acontecer? Nesse momento, as pontas de prova elas estão soltas aqui, né? E ele tenta medir alguma coisa. Como ele não está detectando nenhuma diferença de potencial entre os dois pontos, ele mostra o número 0, quer dizer que não tem nada. Ao manipular aqui, ao efetuar a medição, ele tenta medir e notem que nesse momento apareceu um ponto, ou seja, o valor que está sendo conectado aqui nas pontas de prova é superior ao que ele consegue medir. Então, vamos desconectar e vamos aqui alterar para a próxima escala. Tá, agora nós estamos na escala de 2000 mili, ou seja, 2 volts, né? Aqui já daria para medir pilha e bateria. Na verdade, pilha, né? Bateria não. Vamos colocar aqui, olha lá, 1 também, ou seja, ainda não dá para medir. Ao colocar agora na escala de 20, conecto aqui e aqui. Opa. Então, olha só, ele está apresentando a tensão de 5,25 volts. Pode acontecer também, por aí falta de atenção, você trocar as pontas e efetuar dessa maneira. Notem que o valor é o mesmo, porém aparece na frente do número o sinal de menos, o sinal negativo. Isso que representa para nós, nesse momento, apenas que as pontas de prova estão invertidas, ou seja, a ponta de prova vermelha, que é o positivo, está medindo o potencial negativo e vice-versa. Agora, dessa maneira, o vermelho no positivo e o preto no negativo. Ele consegue identificar isso e ele apresenta para você o valor ali tranquilamente, ok? Então, bem tranquilo para medir tensão contínua. Agora vamos para tensão alternada, medir uma tomada, né? Bom, então vamos lá, eu tenho aqui uma extensão aqui com 2 tomadas e para efetuar a medição de tensão alternada, eu vou deslocar aqui agora o seletor do multímetro e vou colocar aqui na escala de 200, tá? Ou até de 600, não tem problema. Eu só vou pegar aqui e conectar nos orifícios aqui da tomada. Então notem que nessa minha extensão aqui eu tenho uma tensão de 113,2 volts. Ah, e se eu alterar aqui para 600 volts, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui para ver. 600 volts, vou efetuar a medição novamente. Olha lá, apareceu basicamente o mesmo valor, só que notem que ele deixou de apresentar a vírgula. Ou seja, quanto mais distante a escala está do valor real, mais impreciso começa a ficar o valor. Tá? Então, quanto mais próximo, maior vai ser a precisão, maior serão os números depois da vírgula. Tá? Vou colocar aqui de novo em 200. Ó. Então, olha só, já ficou mais preciso, mais próximo da realidade. E aqui eu tenho uma escala de 200 e eu estou medindo 127 volts aproximadamente. Né? Então, quanto mais próximo, mais preciso, maior a quantidade de números depois da vírgula. Tá? E isso vale para qualquer outra escala que nós vamos utilizar aqui. E só para desencargo de consciência, a mesma coisa aqui na tomada de baixo, elas estão ligadas em paralelo, beleza? Então o procedimento para medir tensão alternada é esse aqui, vamos medir corrente contínua. Bom, povo, então vamos lá, estou aqui com uma matriz de contatos e uma ligação simples de um resistor e um LED. Nós vamos medir corrente e para medir corrente, nesse caso corrente contínua, nós necessitamos abrir o circuito. Abrir o circuito nada mais é do que interromper a circulação de corrente elétrica. Tá? Então notem que nesse momento o LED apagou justamente porque eu tenho um circuito aberto, ou seja, não existe a passagem de corrente elétrica. Por que eu estou frisando isso? Porque neste momento, para conseguir medir corrente elétrica, eu preciso fechar o circuito com o amperímetro, tá? Com o multímetro aqui. Então notem que basicamente o que eu sempre falo para os meus alunos é: o circuito está fechado, ele foi aberto e foi interrompida a passagem de corrente elétrica nesse ponto, eu preciso inserir as pontas de prova do multímetro nesse local para reestabelecer a corrente elétrica. Então vamos lá. Primeiro, preciso me atentar aqui à mudança da escala, então vou colocar aqui, eu vou colocar aqui em 20 mA, tá? Ok, o que acontece? Dependendo do multímetro, você é obrigado a mudar a ponta de prova vermelha. Nesse caso, como eu mostrei no início do vídeo, não tem necessidade, porque esse borne já promove a medição de corrente em miliamperes, ok? Mudei a escala,
conferir aqui a conexão da ponta de prova e agora nós vamos fechar o circuito, ou seja, eu vou conectar justamente nos locais onde estava anteriormente fechado. Notem que o LED voltou a acender, ou seja, a corrente elétrica ela entra pela ponta de prova vermelha, entra no multímetro, sai do multímetro e vai para o LED. E aí volta lá para a nossa fonte de alimentação. Então a corrente está circulando por ele. Vou colocar aqui na escala de 200 mili. Então olha o valor, 13,7 miliamperes. Se eu colocar agora na escala de 20 mili, que é o que está mais próximo, olha lá, 13,43 miliamperes. Notem também o sinal negativo na frente do número. O que isso indica? Que as pontas de prova estão invertidas, ok? Ó. Vamos agora enxergar o mesmo valor, porém sem o símbolo ali, o sinal de menos na frente dele, ok? E dessa maneira a gente consegue medir corrente elétrica, tá? Só toma muita atenção, nós devemos sempre inseri-lo em série. Nunca faça a medição de corrente elétrica colocando em paralelo. Você nunca vai colocar em paralelo, você sempre vai ter que executar o seguinte procedimento. Circuito está fechado, você vai abrir, você é obrigado a abrir o circuito. Abriu o circuito? Ok. Você agora vai ter que fechar o circuito colocando o aparelho em série, ou seja, desta maneira que eu estou procedendo aqui, ok? Se você efetuar, colocar em paralelo, você pode provocar um curto-circuito, danificando tanto o seu circuito quanto o próprio aparelho, beleza? E por fim, agora só falta apresentar a questão da continuidade, que acaba sendo uma coisa muito tranquila. Então, vou colocar aqui na escala de continuidade, ok? Que é a última aqui, que é onde nós temos o desenho do diodo, né? E ao encostar uma ponta de prova na outra, nós escutamos um sinal sonoro e aparece aqui também o valor 0 ou próximo de 0. Tá? Então isso aqui é justamente para mostrar, para apresentar que existe continuidade entre dois pontos. Também é bastante utilizado para você conseguir verificar a qualidade da ponta de prova, se elas não estão danificadas, às vezes por mau contato tanto na ligação aqui do condutor à parte interna, quanto mau contato também aqui no borne. Então essa escala aqui é simples, porém muito importante, beleza? Fala povo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para dar uma dica rápida de multímetro sobre a identificação das escalas. Nesse modelo aqui que eu tenho no AutoCAD, você consegue enxergar que é possível identificar a grandeza de tensão elétrica alternada e a grandeza aqui de tensão elétrica contínua. Então basicamente nós conseguimos decifrar, enxergar, identificar quando é alternada e quando é contínua através desse símbolo de senoide, ou através do risco com 3 pontinhos. Porém, entretanto, todavia, o objetivo do vídeo de hoje dessa aula é apresentar quando você tem este modelo aqui, ou melhor, quando você tem essa representação na escala. Você sabe me dizer qual é aqui dentre as escalas para tensão contínua ou para tensão alternada? Qual é para corrente contínua? Como eu consigo identificar, decifrar através dessas letras qual é para tensão, qual é para corrente? Então esse vídeo, essa aula é justamente para responder a essas questões. Se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber avisos das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo, para conseguir identificar as escalas através dessa representação por letra é muito tranquilo. Então, basicamente, nós temos aqui DCV, ACV e DCA. Daí também tem o outro que é o ACA, que não é possível nesse multímetro, que não só aparece nesse multímetro. Então, aqui na minha lousa, no AutoCAD, que se tornou a minha lousa nesses momentos de aula com distanciamento social, então vamos analisar o seguinte. Basicamente, dentre as letras que nós temos aqui, nós podemos inicialmente eliminar a letra do meio, tá? Então esquece essa letra do meio aqui, que ela não serve para nós por enquanto para nada, tá? Pode ficar tranquilo com isso. Porém, nós temos que analisar agora as outras, a primeira e a última letra. Por exemplo, a primeira letra indica para nós se a grandeza é alternada ou é contínua. O A é de alternado e a letra D é de contínuo, é direct, porque as legendas aqui elas estão em inglês.
Então o que acontece? O A é de alternado e a letra D é de direct. Logo, nós conseguimos supor, enxergar que o primeiro aqui, ó, ACV, o A é de alternada e o V é justamente a grandeza elétrica, então tensão alternada. Então esse primeiro aqui que nós estamos enxergando, que eu estou indicando com o cursor do mouse, ACV significa alternada e aqui V de volts, ou seja, essa escala de 750 e 200 irá conseguir medir tensões alternadas, com no máximo 750 ou no máximo 200 volts. Aqui é a mesma coisa, ó, DCV, D direct, ou seja, contínua, tá? E a letra V, esse C de current, tá? De corrente. Então aqui D de direct e C e a letra V de volts, ou seja, tensão direta, tensão contínua. E aí nós temos aqui, ó, o DCV, que vai desde 200 mV até 1000 volts. Tudo isso em tensão contínua. E os dois aqui de baixo, então a primeira letra vai indicar se é contínua ou alternada, então a letra A de alternada, e o último aqui, a última letra, indicará a grandeza, então A de ampere. O mesmo aqui nessa parte de baixo, o D direct, contínua, e o último aqui, A de ampere, ok? Essa grandeza aqui, essa identificação não aparece nesse multímetro porque este modelo não permite, né, não consegue medir corrente alternada, apenas corrente contínua. Por isso que a gente encontra ele DCA aqui, ó, tá? De 200 microamperes até 200 miliamperes, beleza? Então se você gostou dessa dica rápida aqui, já comenta aqui, já coloca aqui nos comentários se você sabia disso. E aproveita também, se você quiser o resumo dessa aula, dá uma olhada no nosso Instagram, @trick.drawing, ou também a matéria completa sobre multímetro no nosso site, o trickdrawing.com. Salve povo, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula do canal Trick Drawing. Eu sou Patrick Silva e hoje nós vamos apresentar como utilizar o multímetro para descobrir qual dos polos da tomada nós temos a fase, tá? E levando em consideração que estamos falando aqui de uma tomada em 127 volts. Se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber avisos das aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Bom, povo, vamos lá. Bom, esse multímetro que eu vou utilizar nessa aula prática de hoje já possui esse recurso, então eu vou mostrar o recurso e também como fazer isso em um multímetro que não possui esse dispositivo. Bom, então eu vou ligar aqui, eu coloquei na escala de tensão, tá? Inicialmente para mostrar para vocês que de fato a tomada está energizada, né? Nessa nossa extensão aqui da bancada. Então, ó, medindo aqui os polos, 113, 115 volts, o mesmo ocorrerá aqui na tomada superior, ok? Então estamos medindo lá, aproximadamente 110, 115 volts, ok. Então olha só, esse multímetro ele possui aqui embaixo, próximo aqui à ponta de prova preta, uma escala chamada teste, tá? E basicamente o que ele irá fazer é permitir que através da ponta de prova vermelha ele identifique onde está energizado. Então, se eu vier aqui colocar no polo aqui da direita, eu não vou ter nenhum potencial, né? Na verdade eu tenho aqui o neutro, então nesse momento eu acabo de descobrir o neutro. Aqui eu vou ter o terra e do outro lado aqui, notem que ele indica através de um sinal sonoro e também através de um LED vermelho. Esse é o recurso utilizando o aparelho. E sem esse dispositivo, como que nós vamos operar? Nós vamos voltar aqui na escala de tensão alternada, como se nós fôssemos medir a tensão, como foi feito já no início dessa aula. E o que ocorre? Uma das pontas de prova eu vou colocar aqui, eu vou encostar no chão, em algum local, tá? No caso aqui eu vou encostar na bancada. E a outra ponta eu vou encostar nos polos da tomada. Então no primeiro polo, notem que aparece um valor praticamente zero. Se eu colocar aqui no terra também, mas olha só o que acontece quando eu coloco aqui na fase. O valor aumenta bastante, justamente indicando que a diferença de potencial entre a fase e, no caso aqui, a estrutura da bancada, dá aproximadamente 40 volts. Resumindo, tá? Você encontrará a fase no polo que apresentar o maior valor. Então, dos três que nós medimos, esse aqui da esquerda é aquele que apresenta o maior valor. O mesmo ocorre aqui na tomada de cima, já que estão ligadas em paralelo. Então lá, aproximadamente 40 volts. Aqui no condutor do meio, que é o terra, quase zero, e aqui também no neutro,
praticamente zero, ok? Então essa é a maneira aqui que você consegue encontrar o neutro ou até mesmo a fase em uma tomada. Existe a possibilidade também de, ao invés de você encostar na estrutura que tem ao seu redor, você segurar na parte metálica. Porém, eu não aconselho esse tipo de prática, uma vez que você acaba, de uma certa forma, sendo o potencial de referência com a parte energizada da tomada. E não é aconselhável, por questões de segurança, você ser uma parte energizada, você ser uma referência de potencial, ok? Prova e Paul, você sabe utilizar o multímetro para efetuar testes em interruptores? Se você não sabe, tem um pouco de dúvida, esse vídeo aqui é para você. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, eu aqui estou na verdade com alicate amperímetro, tá? E eu venho trazer aqui para vocês dois modelos de interruptores. Eu tenho aqui o interruptor bipolar e o interruptor intermediário. Tá? E nós vamos efetuar aqui com um multímetro, ou melhor, com alicate amperímetro, nós vamos efetuar alguns testes de continuidade para verificar se eles estão em boas condições e também, dependendo do modelo de interruptor que você está usando, para conseguir diferenciar um do outro. Se você já tem alguma prática com a parte de instalações elétricas, provavelmente você já se deparou com o interruptor bipolar e o interruptor intermediário, e você pode constatar que fisicamente os dois são muito parecidos. Então esse aqui que eu estou usando, esses dois modelos, já tem algumas características, já tem algumas informações que mostram uma certa diferença entre eles. A principal aqui fisicamente é a questão desse aqui ter indicando o número 0 e o número 1, né, que seria desligado e ligado, enquanto no outro, na tecla dele aqui não tem nada. E olhando aqui na parte da conexão, nós conseguimos enxergar o seguinte, a parte aqui de conexão é um pouco diferente, tá? Mas vamos fazer os testes aí para verificar quem é quem e também se eles estão em boas condições ou não. Então vou usar primeiro esse daqui e vamos analisar o seguinte, para utilizar o nosso, no caso aqui o alicate amperímetro, eu conectei as pontas de prova e vou usar a parte de continuidade. Então eu vou pegar aqui, colocar na parte de continuidade, ok? E aparece OL, quando ocorre a continuidade, ele vai emitir um sinal sonoro e a resistência ficará próxima de zero. Bom, então aqui, esse aqui que eu estou em mãos, porque eu já sei, já fiz o teste, né? Ele é um interruptor bipolar. Mas aí você pode estar olhando e falar, bom, ok, mas por quais terminais aqui eu tenho que obrigatoriamente conectar a fase e em quais os locais, quais os terminais que vão sair os retornos. Bom, então aqui nós temos que promover a ligação de tal forma que ele interrompa ou permita a condução de fase. Bom, então vamos efetuar aqui as medições. Se eu colocar ele dessa forma, ele oferece continuidade e se eu vier aqui só pressionar ele aqui a tecla, ele já não oferece mais, ok? E o mesmo tem que acontecer aqui então do outro lado, tá? Então nós vamos colocar aqui e se eu pressionar aqui a tecla, vou apertar ele aqui, então agora ele oferece continuidade. Ou seja, por se tratar do interruptor bipolar, as fases devem entrar por esses dois terminais aqui e sair pelo outro lado. Porém, você deve garantir que não existe a ligação desse terminal que eu acabei de indicar, dessa parte, com esse aqui que eu estou indicando com a ponta de prova vermelha. Tá? Então vamos colocar as pontas de prova, tá? E não pode dar continuidade em nenhum momento. Se eu pressionar a tecla, vou segurar ele aqui, ok? Tanto nessa parte quanto na outra conexão, no outro par de conexão. Ok? Vamos ver agora o segundo, que é o interruptor intermediário. Tá? Então, primeiro, a gente precisa entender como funciona o intermediário. Então, se você tem um pouco de dúvida, não sabe como ele é aplicado em instalações elétricas, vou deixar um card aqui no canto superior direito para você acessar e dar uma olhada. Tá? Não só ele, sobre o bipolar, sobre o paralelo, enfim, toda a parte aí de instalações elétricas residenciais, predial, industrial. Ok? Bom, então vamos analisar o seguinte. O interruptor intermediário ele tem aí a possibilidade de fechar em linha, tá? Vou deixar ele dessa forma, em linha ou em X. Então vamos analisar esse comportamento dele. Então eu vou colocar uma ponta de prova aqui e outra aqui, tá? Na conexão e notem que ele não está apitando, porém não está dando continuidade. Agora, se eu colocar ele em X, ele já dá continuidade, ou seja, da ponta de prova vermelha para preta aqui, o fechamento em X, ocorre a continuidade. Da mesma forma, e se eu pegar aqui e fizer ao contrário também, ocorrerá a ligação, que é próprio do comportamento do intermediário, certo? Agora, se nós pegarmos e pressionarmos a tecla,
nós vamos verificar o comportamento não mais em X, mas sim em linha. Então vamos só fazer o teste aqui. Ele tem, e aqui também ele tem continuidade, ok? Nos dois casos isso está ocorrendo. Povo e povo, você sabe o que significa a categoria de segurança ou categoria de isolação de multímetros? O multímetro que você tem lá na sua caixa de ferramenta, você sabe se ele tem a categoria adequada para as medições que você faz no seu dia a dia? Para responder essas e outras perguntas, vem comigo nesse vídeo. Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais um vídeo do canal Trick Drawing. Então hoje eu vou apresentar para vocês como que funciona tudo isso, tá? Bom, aqui eu tenho um desenho para mostrar aonde é aplicado cada categoria. A primeira categoria que nós temos é a categoria 1, CAT1. Daí ela é destinada apenas para equipamentos eletrônicos protegidos. Então, se você vai medir, efetuar medições em uma fonte de alimentação, em uma placa eletrônica, tá? Vai medir resistores, circuitos integrados, transistores, diodos. Depois, nós vamos encontrar aqui a segunda categoria, tá? Que é a categoria 2. E para onde ela é aplicável? Bom, ela é aplicada a aparelhos domésticos de uso geral, tá? E tomadas distante a mais de 10 metros de CAT3 ou 20 metros de CAT4, que a gente já vai entender o que são esses outros dois. Mas basicamente o multímetro categoria 2 ele é aplicável para efetuar medições aí pensando em um ambiente residencial. Tá? Ele é aplicável para medições de tomadas, pontos de iluminação. Depois nós temos a categoria 3, tá? Que é aplicável aonde? Barramento de painéis de distribuição e iluminação comercial. E nós temos o último, que é a categoria 4, tá? Que ela já é destinada aqui à parte externa. Tá? Então o que aparece aqui? Qualquer medição a montante do painel de entrada do cliente. Ou seja, você pode efetuar medições aqui do medidor de energia até próximo ao poste, obviamente na parte de baixa tensão, ok? Você não vai, pelo amor de Deus, querer medir lá a parte alta lá do transformador, não é isso. Mas ele te permite essa medição aqui da parte externa, tá? Então cada um é aplicável a uma categoria. O que normalmente nós recomendamos é que, dependendo da sua aplicação, da sua área de trabalho, você acabe optando pela categoria 4, porque ela é a categoria que atende a todas as categorias inferiores a ela. Então você tem a possibilidade aí de trabalhar com medições na parte de eletrônica, como também você pode fazer aqui, como eu acabei de comentar, na parte externa. Tá? Mas além dessa informação de categoria, onde ela define cada ambiente, nós temos outra informação que é a tensão de isolação. Então para isso vamos voltar aqui para o computador. Bom, então normalmente nós temos essa tabela, onde é apresentado para nós a categoria, tensão de funcionamento, né, que basicamente é a de isolação dele, transiente de impulso de pico, a partir de 20 repetições, e impedância da fonte. Então nós temos aqui dois valores de tensão para CAT1, CAT2, CAT3 e apenas um aqui para CAT4. Tá? E o que acontece? Se a gente parar para observar, nós temos aqui de 600 volts a 1000 volts, tá? Que seria a tensão de isolação. Aqui é a questão de transiente, né? Que seria aí um pico de energia, um pico de tensão. Então nós temos de 2500 volts até aqui no máximo 8000 volts. Tá? Então é interessante a gente analisar o seguinte: quanto maior for a categoria, maior é a proteção que nós vamos encontrar, tá? Maior vai ser a isolação. Porém, a gente acaba analisando o seguinte: essa condição aqui ela pode ocasionar um pouco de dúvida. Eu acabei de afirmar que quanto maior a categoria, maior é a proteção. Porém, se nós observarmos o que está aqui em vermelho, a categoria 2 ela tem uma tensão de 1000 volts e um transiente aqui ele suporta 6000 volts. A categoria 3 ela tem uma tensão de 600 volts e um transiente aqui de 6000. Se nós observarmos essas informações, logo tomamos a decisão de que o CAT2 é melhor que o CAT3. Porém, essa observação está errada, porque nós precisamos ainda observar a última coluna, que é a impedância da fonte. Então o que acontece? Notem que aqui nós temos 2 ohms e aqui em cima nós temos 12 ohms. Significa que quanto maior a resistência, pela lei de Ohm, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. E o que a gente pode observar? Nós podemos observar que a categoria 3 ela suporta uma corrente maior, tá? Mesmo porque nós temos aqui uma resistência menor.
tá? Enquanto o CAT2 aqui ele suportaria uma corrente equivalente a uma resistência de 12 ohms, aqui ele suporta uma corrente para uma impedância de aproximadamente 2 ohms. Então, observando todas as informações que nós temos aqui nessa tabela, logo conseguimos concluir que o CAT3, nessa condição aqui, com certeza ele é melhor, ele é superior em questão de proteção do que o CAT2, beleza? Povo, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida e sugestão, deixe aí nos comentários, ok? Falou e até a próxima. Povo, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui de instalações elétricas e hoje nós vamos apresentar mais um aplicativo dentre os diversos que nós temos aqui na nossa playlist, onde esse tem por objetivo, é um jogo, né, ensinar da melhor maneira possível as operações básicas, as medições básicas com o multímetro. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações para receber aviso das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva, seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, então para explicar esse aplicativo, vamos iniciar o jogo. Acredito que é a melhor maneira para conseguir apresentar todos os recursos que nós temos aqui disponível. Então vamos aqui em começar. E eu já iniciei o jogo, né? Já fiz aqui as 3 primeiras fases, então notem que ele tem aqui até a fase número 8 e aparentemente existe uma previsão para atualização, para inserir mais fases ao longo desse jogo. Então vamos aqui no primeiro, né? O objetivo aqui é verificar a tensão da tomada. Vamos aqui em continuar. Então uma das primeiras coisas, nós devemos selecionar a escala correta para efetuar a medição na tomada. Em uma tomada, nós temos aí tensão alternada e com isso nós vamos clicar uma vez aqui na chave seletora para selecionar essa grandeza elétrica. E caso você quiser saber também como é a instalação de uma tomada, quais são as regras de acordo com o NBR 5410, também tem uma aula completa sobre isso aqui no card no canto superior direito. Bom, selecionamos a grandeza, agora vamos aqui com as pontas de prova e vamos inserir aqui nos bornes para verificar a tensão, ó, 220, ok? E se ocorrer de efetuarmos uma medição incorreta? Então vamos aqui na segunda fase, que é o mesmo procedimento, porém nós vamos medir tensão em uma pilha. Em pilhas e baterias nós temos tensão contínua. Então vamos supor que eu selecione aqui tensão alternada, por exemplo. Então, ao levar as pontas de prova até aqui os terminais, ele vai sair uma fumaça. Não é que você vai queimar o multímetro, mas aqui ele está indicando que você efetuou uma medição errada. Você selecionou a escala errada para efetuar essa medição. Então aqui, continuar, vamos fazer novamente isso daqui. Então agora sim, vamos colocar aqui em tensão contínua e vamos efetuar aqui a medição. Tá? E aí aparece o valor e logo mais a mensagem aqui que você efetuou essa medição de forma correta. Então é um jogo bem tranquilo, bem didático para você que tem um pouquinho de dificuldade aí com o multímetro, né? Não vou fazer aqui o restante, porque senão fica sem graça já. E caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou vá lá no nosso Instagram, @trick.drawing, onde eu posto lá conteúdo diariamente, resumos de aulas, né, que nós temos aqui do canal. E o link para fazer o download desse aplicativo está aqui na descrição do vídeo. Povo, muito obrigado aí pela atenção, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.